Boa noite, pessoal. Conforme eu prometi para vocês, eu fiz uma mini aulinha para explicar para vocês como que uma ferramenta do planejamento estratégico pode ajudar a gente a construir o nosso PCIRAS. Então, para começar, eu acho legal, para quem não tem noção nenhuma, que consulte o PCIRAS, porque lá, a portaria 2616, porque lá fala o que minimamente a gente tem que ter no PCIRAS, que é a implantação de um sistema de vigilância epidemiológica das infecções, e daí vem também os indicadores necessários. Nós temos que ter programas de uso racional de antimicrobianos, de germicidas e de materiais hospitalares. Nós temos que ter o nosso cronograma, o nosso programa de treinamento dos profissionais no que diz respeito, né, à prevenção de infecção e controle de infecção, e também a questão da inspeção das rotinas IPOPs, né, que a gente tem no hospital, também com um olhar para prevenção e controle de infecção. O segundo ponto é você avaliar a RDC 48 de 2000. Ela tem um roteiro de inspeção para você observar o PCIRAS na sua instituição e fazer uma avaliação e saber como que ele está nos pontos fracos que necessitam de melhoria, quais são eles, que precisam de planos de ação, e quais são os pontos que está forte, que você pode melhorar ainda mais ou resolver não trabalhar neste momento para poder dar ênfase aos pontos fracos. Essa RDC, ela propõe uma avaliação conforme alguns critérios, que são imprescindíveis, necessários, recomendáveis ou informativos. E a avaliação deles é conforme esse grau de criticidade. O imprescindível no mais alto grau de criticidade, que vai atingir diretamente a segurança do paciente no atendimento. O necessário, ele tem um grau menos crítico, o recomendável tem um grau não crítico, e o informativo, ele sustenta os demais, mas ele não tem qualquer criticidade no atendimento do paciente. Se você fizer essa auditoria usando esses critérios de criticidade, você já vai conseguir ter uma matriz de decisão, porque essa matriz de decisão vai nortear você conforme a gravidade, conforme o que você tem que priorizar, né? Uma matriz de priorização. Para montar a sua estratégia, você precisa responder uma pergunta. Qual o seu objetivo? Essa é a pergunta chave da questão. E no geral, ele vai refletir uma ideia central de aumentar competências, né, escalonar cada vez mais competências e reduzir as limitações. Quando a gente fala de limitações e de esforço que a gente tem para poder alcançar uma meta, a gente está falando dos recursos, das questões ambientais que a gente tem em volta e também da nossa capacidade, o que a gente é capaz ou não de executar. Do ponto de vista de conhecimento, o que a gente precisa aprimorar para poder realizar com qualidade. Agora é hora de você pegar aí seu papelzinho, sua canetinha e anotar as dicas. O planejamento estratégico, ele vai ter que ter 4 fases. A primeira fase é de conceituação, é o conceito. Qual que é o seu propósito? O que você quer fazer? Aonde você quer chegar? É aonde a gente pergunta o quê? O que você quer fazer? E para você ter esse processo de conceituação bem delimitado, bem delineado, bem definido, você precisa ter conhecimento dos indicadores do ano, da sua série histórica. Qual que é a sua série histórica? Qual que é o seu problema atual? O que você conseguiu já resolver ao longo do tempo e o que está pendente você resolver ainda. A segunda fase é a fase de fundamentação, é onde você vai responder o porquê. Por que você quer fazer isso? Como você pode fazer para conseguir isso? Você tem recursos? Você tem habilidades? Você tem hipóteses para validar? A terceira fase é a fase do planejamento, onde você vai detalhar, você vai abrir, esmiuçar para cada objetivo os projetos para atingir cada um deles e as ações que cada projeto vai ter. Então você vai fazer um nível de detalhe maior, você vai colocar ali as suas prioridades. Quais são as ações que são mais prioritárias e os projetos que são mais prioritários. Então você vai fazer aí novamente, né? Você vai utilizar lá no começo aquela avaliação de prioridade para poder organizar os seus prazos. O mais importante de tudo isso é que todo planejamento, você sabe, você está olhando para onde você quer chegar. Você tem um objetivo macro, lá no topo da montanha. Imagina o topo de uma montanha. Você quer chegar lá no topo, mas você tem todo um caminho para chegar lá no topo. Esse é o planejamento. Mas para você saber se você está seguindo esse caminho certo, você precisa de metas menores, né? Você tem um objetivo macro e você precisa de metas menores, metas tangíveis, palpáveis, para a gente saber se a gente está alcançando ou não. Então vamos supor que você tem um objetivo lá no topo de reduzir a infecção da corrente sanguínea a 0. Então você vai ter um planejamento trimestral, né? O seu planejamento no caso é anual, mas ele vai ser reavaliado a cada trimestre, a cada semestre. Vocês vão definir isso daí junto com a comissão inteira.
E aí você, para saber se você está no curso certo. Então, você quer fazer 100% de adesão nisso, 100% de adesão naquilo, até você atingir o zero lá no topo. Então, essas metinhas, você vai ter que pegar uma metona e transformar em metinhas, que nada mais são do que a gente chama de indicadores. Vocês já ouviram falar de KPIs? São esses indicadores para a gente saber se as nossas metas estão sendo atingidas em prol de um objetivo macro. E aí a gente pode ter indicadores de desempenho, tanto das atividades, quanto do desenvolvimento da equipe e quanto dos recursos. Então a gente pode criar aí 3 tipos de indicadores de desempenho: das atividades, dos profissionais e dos recursos que a gente vai utilizar. A 4ª etapa é quando a gente tem todo esse planejamento e aí a gente vai agora definir o nosso planejamento financeiro. Quais são os recursos financeiros? E a gente tem que contar até o homem-hora. A sua atividade, a sua hora de trabalho para executar cada coisa, ou a hora trabalhada de um outro profissional que você vai usar, né, como responsável. Então, você tem que delimitar muito bem os recursos que vão ser necessários, para que quando isso for para aprovação, seja bem definido se vai ter o capital para realização ou não. O que vai poder entrar no plano da CCH do ano e o que vai ficar para mais depois, ou o que pode ser reduzido. A gente não tem isso aqui agora, mas a gente pode fazer dessa maneira, que é o que temos. Então, agora vamos dar aquele resumão. Primeira etapa, etapa de conceituação, é a etapa que você vai definir os seus objetivos estratégicos. E tenha em mente que esses objetivos precisam ser mensuráveis, você precisa contar, você precisa saber se você está atingindo ele ou não. Então ele precisa ser um número, precisa ser mensurável e alcançável. Ele precisa inspirar pessoas, as pessoas vão ter inspiração e vontade de fazer com que ele aconteça. Ele precisa comunicar bem a ideia, as pessoas têm que entender com clareza aonde se quer chegar, ele precisa ser bem específico e ele precisa ser facilmente memorizável. Imagina, você tem que ter um objetivo que você não vai esquecer, você tem que a todo momento estar sabendo o que você quer, aonde você quer chegar. Então, ele precisa dessas 4 características. Dá uma olhadinha na ferramenta SMART, né? A ferramenta SMART reflete um pouquinho como que é uma boa meta, específica, mensurável, atingível. Ela tem que ser algo atingível, ela não pode ser o fantástico mundo de Bob, ela tem que ser algo que a gente possa atingir. Ela tem que ser relevante, né? Aí entra ali o nosso grau de criticidade, é relevante, vai trazer muitos resultados bons de segurança do paciente pra gente. E ela tem que ser tangível, temporal porque a gente precisa de prazo. Se a gente não põe prazo nas coisas, a gente se perde e acaba não fazendo nada. Quando você estiver criando um objetivo, os seus objetivos estratégicos, pensa no seguinte, uma diquinha maneira para vocês, que eu aprendi. Qual a sua definição de sucesso? Sucesso é algo muito individual, né? Mas qual que é a sua definição de sucesso? Se você fosse sair numa capa de revista, qual que você gostaria que fosse a mensagem? Tipo, tô lá na capa da Forbes. Qual que é a mensagem que você gostaria? No caso aí, vamos dar um exemplo de uma ação principal que a gente precisa de estabelecer um sistema de vigilância epidemiológica das infecções. Aí tá lá a Rafaela criando um objetivo. O que eu gostaria que tivesse lá na capa da Forbes com a minha fotinha lá assim, ó. Eu gostaria que tivesse: Rafaela realiza 100% da cobertura de vigilância epidemiológica dos pacientes internados do Hospital X e previne 80% de infecções hospitalares. Então, ele tem que ser assim um objetivo. Ele é específico e ele é mensurável. Tem que exprimir essa ideia da onde você quer chegar. A parte de fundamentação, resumo da parte de fundamentação, que é o porquê você quer, né, entregar esses objetivos e como você vai fazer para entregar eles. O objetivo é algo macro, então na parte de fundamentação, como que você vai fazer para poder entregar esses objetivos? Aí você pensa no seguinte: para cada objetivo, você pode desenvolver um projeto ou uma iniciativa. E pode ser mais de um, tá? Então, um objetivo macro, ele pode ter mais de um projeto e mais de uma iniciativa. E quais são elas? Então, aí você vai começar a pensar em quais são os projetos e as iniciativas que você vai criar para poder chegar nesse objetivo maior. É aquela questão do desmembrar a metona em metinhas. Você está lá querendo chegar no topo da montanha, mas você tem ainda uns pontos específicos que você precisa escalar. Lembra sempre, uma dica de ouro, que os projetos eles são específicos e eles precisam de prazo. Lembra do prazo, pelo amor de Deus. Sem prazo nada se realiza. Eles precisam ser temporais. E uma outra questão é você não abraçar o mundo com as pernas. Não focar pelo menos em um objetivo por área.
não em mais de 3 objetivos, ou mais de 5 áreas, né? A gente falou ali lá no começo, quando a gente avalia a portaria, nós falamos de 5 áreas: vigilância epidemiológica, controle de antimicrobianos, germicidas, e materiais hospitalares, treinamentos. Tudo são áreas para a gente criar os objetivos, os projetos e as ações. Então, procura ter um objetivo para cada área, porque não adianta, é um ano, não adianta você ter assim, você colocar milhões de coisas num plano e você não conseguir executar. Isso só vai levar o desempenho da sua equipe no pé, e vai refletir no mau planejamento. Lembra que você tem a matriz de priorização em mãos, mostrando quais que são os pontos mais críticos que você precisa trabalhar urgente e que não tem tanto esforço, ou que tem médio e alto esforço. Se você preferir também, você pode usar a matriz de Gucci, ao invés de usar esses critérios de criticidade da RDC 48 numa auditoria. Se você achar que isso vai dar muito trabalho para o momento, né? No caso, isso daí é para quem está começando. Mas se você já tem andamento aí na CCH, não vê necessidade de rodar o PCIRAS, o roteiro para avaliação do PCIRAS, para ver se está tudo ok, porque isso já foi feito em algum momento, você pode simplesmente avaliar os seus indicadores do ano passado, suas ações do ano passado, e implementar a matriz de Gucci, né? E ver aí, a matriz de Gucci tem disponível no Google, você dá uma olhada. Ela coloca alguns pontos a serem avaliados, você coloca uma notinha de 1 a 5 em cada critério. Depois de tudo isso, você já tem aí o seu planejamento, tá na hora de você agrupar isso daí. Você pegar cada projeto e agrupar conforme os objetivos, e dentro de cada projeto você aumentar o nível de detalhe das ações. E dentro de cada ação você coloca aí quem é o responsável, precisa ter quem é o responsável e qual é o prazo para execução. Agora eu vou mostrar aqui para vocês na tela como que é o PCIRAS, que é o Programa Nacional, para vocês darem uma olhada como que eles criaram o modelo deles, e você pode usar isso como base para o seu modelo também. Olha, os objetivos macros e metas para atingir esse objetivo. Repara que para identificar a área, o quadro está pintado de azul e o objetivo está desdobrado em metas com indicadores de desempenho, indicadores tangíveis. Para ser algo mais visual, cada área está com uma cor e cada área possui apenas um objetivo. Eles escolheram trabalhar com 5 áreas de 5 anos e cada área tem um objetivo apenas e cada objetivo tem até 4 metas. Pode ser 4 projetos. Em seguida, dá o detalhe de cada ação estratégica necessária para alcançar as metinhas, que ao final vão ser um objetivo macro. Por fim, cada ação estratégica de cada objetivo é ainda detalhada em atividades com seus responsáveis, prazos, e você também pode acrescentar uma coluna com os custos necessários para que cada ação seja executada. Se esse vídeo foi útil para você, curte e se inscreve aqui no nosso canal.